obrigado, bem-vindo à Jornada da Vida, esse modo feliz de viver em harmonia com a natureza, porque é assim que a Seitonê nos ensina e é assim que nós vivemos. Que hoje também seja um dia abençoado para você, para todos nós. E hoje o programa traz para você a história de uma pessoa que teve a sua mãe com um problema muito sério de saúde, mas recebeu num consultório uma revista da Seitonê, uma indicação, vai lá na Seitonê que seu problema vai ser resolvido. Assim ela fez e tudo mudou. E vamos saber como isso aconteceu, não só na vida da mãe, mas na vida dela, como a Seitonê também transformou a vida da família toda para melhor. Vamos receber hoje a Deise Pimenta de Souza. Muito obrigado, Deise. Quantos anos de Seitonê, Deise? 31. 31? 31 anos. E como preletora da Seitonê? Desde 95. 95, então 2005, já... 23, né? 23, né? Muito obrigado. E tudo bem em casa? Graças a Deus, tudo ótimo. Quantos filhos? Cada dia melhor. 6 filhos. Seis? Não, 3. Três 3 filhos? 6 netos. 6 netos, Já estou assumindo tudo para mim. Mas que bom. Mas a senhora nos contava sobre a sua querida mãe, né, que teve um problema muito sério de saúde. Podia falar para a gente mais ou menos o que aconteceu? O que é interessante é que ela recebeu uma revista da Seitonê no próprio consultório? No próprio consultório. A minha mãe, ela começou com um problema de saúde em 85. E ela, infelizmente, ela estava um dia em pé na sala e ela começou a sentir umas coisas caindo pelas pernas e era aquele pus mesmo. E ali ela já foi levada para o hospital e o médico disse que ela tinha várias feridas no intestino e precisava operar. E ela fez uma cirurgia, chegou a fazer a cirurgia, mas não se recuperou. E depois de muito tratamento, muitos exames, ela terminou nem fazendo pelo convênio, ela terminou vendendo um apartamento que ela tinha no Parque Dom Pedro, gastou quase todo o dinheiro em tratamentos, em remédios, em cirurgias, e não dava certo nada. Aí um dia, em 1985, ela estava no consultório para mais uma consulta, vendo o que poderia ser feito, e uma senhora que estava sentada perto dela deu uma revista para ela da Seitonê e falou assim para ela: a senhora tem fé? Porque ela estava se lamentando. Ela falou: nossa, eu sou uma pessoa de tanta fé e eu rezo e não estou conseguindo a cura. E a mulher falou para ela: a senhora é uma pessoa de muita fé? Porque eu vou lhe dar uma revista, a senhora vai nessa igreja que a senhora vai se curar. Aí ela falou: uma igreja vai me curar? E a mulher falou: vai. E deu o endereço para ela na revista. E ela falou assim, a mulher explicou direitinho onde era, e ela falou: só pode tomar o ônibus aqui na frente, Americanópolis. Aí ela chegou para o motorista, mostrou a revista e falou para o motorista: o senhor conhece a igreja? Conheço, levo muita gente lá, vou deixar a senhora na porta. Olha só. E aí o motorista deixou ela na porta da sede central da Seitonê do Brasil, e ela participou, aquele dia tinha reunião à tarde, ela ouviu a palestra, e lá o que ela ouviu? Doença não existe porque Deus não criou. Deus criou você para ser saudável e feliz. E ela se emocionou de uma certa forma, que ela contou para a gente. Nessa época eu não morava em São Paulo, morava no interior de Minas, e ela contou para a gente que ela chorou muito tempo dentro da sede central, de emoção, de alegria. Aquela certeza que ela tinha encontrado o ensinamento que ela buscou a vida inteira. Que ela vinha de um outro segmento religioso, mas que não ensinava essas coisas assim tão puras, né? E ali ela conversou com o preleitor depois da palestra, e o preleitor falou para ela: a senhora deveria ir na nossa academia de treinamento espiritual na cidade de Ibiúna, participar de um seminário. E ela tomou a decisão, minha mãe sempre foi muito decidida. Ela tomou a decisão, na semana seguinte ela foi para Ibiúna. E lá na academia, ouvindo palestra, participando das práticas da Seitonê, purificação da mente, várias práticas que foram feitas nesse seminário, ela conseguiu evacuar. Lá na academia, coisa que minha mãe, mesmo quando ela era saudável, ela não conseguia evacuar fora de casa. Ela tinha uma coisa que prendia. E nesse dia ela conseguiu, ela aprendeu a fazer a meditação, Shinsokan, lá na academia, e ela conseguiu evacuar. Quando ela retornou para São Paulo, a partir daquele momento ela falou: se eu sou saudável, sou filha de Deus, e se tudo já está resolvido, não vou tomar mais remédio. E ela tomou a decisão de não tomar mais remédio. E nunca mais ela teve problema de intestino, nem precisou mais cirurgias. E dali para cá ela começou a praticar, dedicou a vida dela todinha a Seitonê, né? Enquanto chegou a ser preleitora da Seitonê em grau sênior,
partiu para o mundo espiritual este ano, no mês de janeiro, mas enquanto ela trabalhou para a Seitonê, foi uma dedicação total. Total, total. Ela queria dar às pessoas aquilo que ela tinha recebido também, né, para as pessoas pudessem ser felizes também. Acho que é admirável, né, Deise? Que nem, por exemplo, a tua mãe vai até um consultório, acaba conhecendo uma pessoa, se conhecendo, vai ser em todo lado uma pessoa, a convicção, o amor e a fé dessa pessoa, né, de tomar, e a iniciativa também, né? Tem fé? Vai nessa igreja que você vai se curar. Isso. E como é bonito esses gestos, né, de caridade de pessoas, né? Isso. Eu preciso melhorar nessa parte também. Uma outra coisa que me chamou a atenção também, que a sua mãe, quando mostrou a revista com o endereço da Seitonê, perguntou para o motorista, você sabe onde que é? Ele já sabia. Ele já sabia, né? É. E recentemente o professor Yoshio Mukai, que foi o nosso presidente doutrinário da Seitonê para a América Latina, ele estava nos contando que antigamente, bem antigamente, quando a Seitonê tinha reuniões aqui no Salão Nobre da Sede Central, em 2 horários, eram, se não me engano, das 8 às 10, das 10 ao meio-dia, uma coisa assim, né? E eram muitas pessoas. E naquela época, as pessoas dependiam muito de táxi, ainda nem tinha metrô funcionando naquela época ainda. E mas era muito, muito comum. Eu preciso ir na Seitonê, né? As pessoas falavam, lá na igreja dos milagres, na igreja dos japoneses, né? Mas que eles sabiam assim, que era um negócio interessante, como era conhecida a sede da Seitonê aqui no Jabaquara, em São Paulo. Sim. Que bom. Mas a sua mãe, graças ao ensinamento da Seitonê, Deise, transformou a vida dela, né? Teve que passar por algumas dificuldades, por não conhecer e não praticar, naquela época, uma doutrina que falava da imagem verdadeira, acabou tendo que desfazer de um apartamento, vendeu para que pudesse fazer o tratamento, mas o que apurou mesmo foi a compreensão da verdade, né? Sim, graças a Deus. E ela sempre falava, né? Deus escreve certo por linhas certas. Eu tinha que estar naquele consultório se não tinha conhecido a Seitonê. Mas é verdade. Né? Eu não conheceria a Seitonê se eu não estivesse lá daquele jeito, porque ela falou, eu cheguei até a assistir na TV programas de quando esse japonês esteve no Brasil, eu cheguei até a ver, mas eu falei, isso não é para a gente, isso é só para a colônia japonesa. E muitas pessoas pensavam assim também, e ela fazia questão de sair com uma revista na mão, dar de mão em mão para as pessoas e explicar o que era a Seitonê, e que você podia ir. Seitonê é para todo mundo, né? Não é para um grupinho seleto. Exatamente. Né? Então ela tomou isso como meta de vida para ela. E depois, graças a Deus, ela conseguiu comprar outra casa para ela, né? Viveu muito bem, graças a Deus. Tá. E praticando, passando para a gente o que foi mais importante, né? Passando para a gente. Porque ela não só me deu a vida quando eu nasci, me deu a oportunidade de nascer, como ela também me deu a oportunidade de mudar a minha vida também quando eu conheci a Seitonê. Que a gente pensa até que é muito feliz, né? Mas a gente não sabe que pode ser mais feliz ainda, né? É verdade. Então, para você que nos assiste agora, não importa qual seja o seu problema, ou de alguém que você conheça, tem saída, tem uma solução, e a Seitonê está aqui, ó, para te ajudar. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, liga aqui para a Seitonê do Brasil, compartilha também os vídeos da Seitonê que estão no YouTube, para que mais e mais pessoas possam conhecer o ensinamento da Seitonê, compreender um pouquinho o ensinamento da Seitonê, não só ajudar essas pessoas que você vai estar indicando, mas a gente acaba ajudando a nós mesmos quando fazemos o bem. Mas e a Deise conheceu a Seitonê, então, através da mãe, ela que trouxe para a Seitonê, ou você veio por conta própria, como que foi? Como eu falei, né, quando ela teve esses problemas todos, eu morava em Minas. Meu marido era bancário na época, tinha sido transferido e a gente morava em Minas. Então, toda vez que ela ia me visitar, ela levava revistas, ela me deu um livro de presente, A Verdade da Vida, volume 4, que eu recomendo. Tá? Ali fala sobre esse Deus de amor que muda, né, a vida das pessoas. Não adianta você saber. Eu achava que a gente era que nem eletrodoméstico, sabe? Vinha com aquele manual. Então, você não podia mudar nada na sua vida. E através da leitura dos livros da Seitonê, eu aprendi que você pode mudar seu destino. Então, quando eu estava em Minas, eu tinha uma visão de Deus, que Deus era um ser que ficava só no céu, observando e não fazia nada. Tem que ser assim. Eu aprendi que tinha que ser assim. Então, você não fazia esforço para mudar nada.
ia levando a vida, deixa a vida me levar, como diz o Zeca, né? E aí a minha mãe foi me levando revista, Sutra Sagrada. Eu, nessa época, eu sofria muito com cólicas menstruais, e ela me deu uma sutra de presente, aquela sutra ainda antiga, Sutra Sagrada, da Seicho Noye, e eu comecei a ler, e de repente as coisas começaram a mudar para a gente. Meu marido conseguiu a transferência de volta para São Paulo, né? Eu parei de ter cólicas menstruais. Meu marido bebia bastante também, meu marido tomava 4 caixas de cervejas por semana, né? Ele de repente perdeu a vontade de beber, e a gente começou a praticar os ensinamentos da Seicho Noye. Viemos para São Paulo em 1991, e visto aquela mudança que a Seicho Noye fez na vida da minha mãe, eu falei, nossa, eu quero isso para mim também, né? A gente pode sempre melhorar. E aí ela me trouxe aqui numa reunião da sede central também, aí já foi ela que me trouxe, né, pelas mãos dela mesma. E aí eu comecei também a praticar a Seicho Noye. A senhora lia as revistas ou não? Eu lia todas as revistas. Todas elas. Lia. O marido também lia? O marido também lia. Olha que bênção, também né? lia. É interessante porque nessa época a gente era católico praticante, ele era ministro da Igreja Católica. Ai, que bênção. Então a gente confrontava muito os ensinamentos, né? A gente tem esse hábito de confrontar, verdade, né, o verdade, ensinamento. E a gente aprendeu com a Seicho Noye, com o nosso professor Masaharu Taniguchi, que Cristo foi o homem mais próximo de Deus e o Deus mais próximo do homem. Então a gente começou a se interessar pela Seicho Noye também por esse caminho. E nós tomamos também a mesma decisão que ela. Uma semana de conhecer a Seicho Noye, nós, cara e coragem, nós fomos para a Academia de Biúna, participar de um seminário de casais. Ok, antes de falar um pouquinho dessa parte aí, quem era Deus para você antes da Seicho Noye? Deus para mim era aquele ser intocável, que ficava no céu, só vendo todo mundo sofrer e não fazia nada. E eu falava, como é que você vai amar um ser desse? Você tem que ter medo dele, porque ele tem a faca na mão, né? E se você não andar direito, ó. Então morria de medo de Deus, mas não tinha amor. Tem muita gente que pensa assim até hoje, né? Que Deus castiga, que Deus pune, que Deus maltrata, que Deus faz alguém sofrer, mas não é bem assim que a Seicho Noye nos ensina, né? Nasceu para pagar os pecados, né? Tá. Aí o ensinamento da Seicho Noye, para mim, na minha vida, veio para fortificar a fé num Deus que eu acreditava. Eu acreditava nesse Deus. E numa das revistas que eu li da Seicho Noye, tinha lá um relato do professor Masaharu Taniguchi, nosso sagrado mestre, onde ele fala que no começo ele também repudiava esse Deus, porque esse Deus, na verdade, não existe. Né? Esse Deus não existe. Eu cheguei até a comentar isso uma vez com a minha mãe. Mãe, por isso que o ateu não confia em Deus, tá vendo? Esse Deus não existe, ele quer um Deus que existe. E o Deus que existe é um Deus vivo. Então, eu li isso e eu falei, nossa, se desculpa a expressão, mas era o que eu pensava na época. Se esse japonês está falando isso, eu quero aprender também. E aí eu comecei a ler mais a Seicho Noye, comecei a ler mais as revistas, me interessei mais pela literatura e para praticar, né? Para praticar a Seicho Noye. Porque eu queria conhecer esse Deus. Então, o que me trouxe, a princípio, na Seicho Noye, foi essa busca desse Deus verdadeiro. Né, desse Deus que existe de verdade, não do Deus, né, fantasia, que a gente aprende desde pequenininho, que castiga, que pune, né, que é mal. Maravilha. Quando a Deise veio na primeira reunião aqui no Salão Nobre da sede central, para quem mora aqui em São Paulo, o Salão Nobre que a gente se refere aqui, é o Salão Nobre que é dentro da sede da Seicho Noye do Brasil, que fica muito próximo à estação do metrô Conceição ou do metrô Jabaquara. Ela fica bem no meio entre as duas estações. E tem atividades aqui no Salão Nobre, principalmente nos domingos da manhã, das 9 às 11. Também tem de quarta-feira à noite, de terça-feira à tarde, sábado à tarde. Enfim, nessa retomada de atividades, por enquanto não tem todos os dias ainda, mas pelo menos já temos sábado à tarde, domingo de manhã, terça-feira à tarde, quarta à noite. Estamos fazendo reuniões da Seicho Noye, à segunda à noite também. O que te encantou na Seicho Noye quando você veio na primeira vez assim no Salão Nobre? Porque a primeira vez a gente veio assim, a gente vem meio assim, fala, o que vai ter ali, né? Muitas coisas me encantaram, sabe? Mas o que mais me encantou foi a convicção do nosso saudoso preletor, Paulo Narimatsu. Ele era puro amor. E ele passava esse Deus que eu tanto buscava. E aí, quando ele fez o convite para eu ir para a Academia de Biúna, no santuário da Seicho Noye, eu não conhecia nada praticamente da Seicho Noye, conhecia só de ouvir falar.
Mas tomado pela fé dele, pela convicção dele, nós fomos, né? Eu e o meu marido. E ali na sede central, quando você entra ali, só quem chega sabe distinguir isso. Você sente parece que são braços grandes te abraçando, sabe? Você sente uma força tão grande. Essa força que o professor Masaharu Taniguchi fala que está dentro de você e que você não sabe, é como um gigante que está dormindo. E quando você chega ali dentro daquele salão nobre, você sente, parece que tudo aquilo emerge de dentro de você. E aí o preletor, né, a pessoa que está lá no palco, ele só é o condutor, né? É a mão de Deus ali só para te ajudar a tirar tudo aquilo. Você percebe que você está nessa vida, não é por acaso. Você está aqui exatamente para fazer o que minha mãe fez comigo. E a gente tomou a decisão, ela, eu, meu marido, a gente tomou a decisão de praticar esse ensinamento todos os dias das nossas vidas, para que outras pessoas pudessem conhecer também a Seichonoye. Não importa a religião que você tenha ou a religião que você venha, você pode sempre melhorar, né? Então a Seichonoye, ela não entra em conflito com nenhuma religião, nenhuma. Eu trabalhei 10 anos na orientação pessoal aqui também na sede central e a gente recebia pessoas de todas as religiões. E o que a gente faz? A gente só soma, a gente soma. Eu vou te dar um pouquinho mais do que você já tem. Eu vou te mostrar, esse é o desejo, né, do professor Masaharu Taniguchi, esse é o objetivo da Seichonoye. Quando fala iluminar a humanidade para o maior número possível de pessoas, não é para você sair pelo mundo, é ali onde você está, nas pessoas que te cercam, no seu entorno. Então, quando aquela senhora deu a revista para minha mãe, olha quantas pessoas ela ajudou. Verdade, né? Quantas vezes a gente tem um desafio na vida, que antes a gente não falava nem a palavra desafio, né? A gente falava a palavra castigo. Né? Deus está me punindo por alguma coisa. É mais um pecado que eu fiz e estou pagando. Mas hoje, quando a gente tem algum desafio, imediatamente a gente se apega nas palavras que ensina a Seichonoye e a gente consegue viver um dia de alegria. Né? O nosso dia não é mais aquele dia sombrio. A gente consegue olhar para as pessoas que estão passando por um sofrimento, você respeita o sofrimento dela, mas você sabe que você tem condição de, através de uma palavra, mudar a vida dela. Então você vai, né? Isso eu acho que a sede central tem esse poder, sabe? De fazer você tirar de dentro de você o que Deus colocou lá. É verdade. A senhora disse agora, né? Um ato, um gesto de amor de uma senhora que doa uma revista, no caso aqui, a tua mãe, não poderia imaginar o que poderia estar acontecendo depois disso, né? E talvez a pessoa não tenta imaginar e nem faz isso também, imaginando isso, né? Apenas quer ajudar. Nunca mais viu a pessoa, né? Então, talvez nem sabe o nome, talvez sabe o nome. Recebeu ali, muito obrigado e acabou, né? E talvez, não sei, dá para contar quantas pessoas a tua mãe ajudou? Não dá para contar. Depois que ela conheceu a Seichonoye? Não dá para contar. E foi graças a gesto de uma pessoa lá no consultório, percebe? Nunca. Eu tenho um outro caso que aconteceu com a minha mãe também. Ela tinha o hábito de pegar uma sacola, encher de revista e ir para a porta do Hospital das Clínicas. E ela distribuía as revistas. E num desses dias que ela estava lá, sobrou uma revista e ela queria ir embora já, porque já era 4 e tanto da tarde e ela queria ir embora. E vinha vindo um rapaz e ela chamou o rapaz para dar a revista. E o rapaz era médico. O rapaz era médico, cardiologista. E ela falou para ele, posso presentear o senhor com uma revista? E ele olhou a revista e ela começou a falar, porque minha mãe, quando ela dava uma revista, ela falava da revista. Tá. E ele falou assim para ela, olha, a senhora não sabe que hora que chegou essa revista na minha mão. Eu vou levar para minha casa, porque a minha mãe está precisando disso daqui. Né? E foi a última revista que ela tinha na mão. E ela fez isso, né? Então, quantas revistas, né? 500 revistas ela tinha naquele dia. Pelo menos uma pessoa pôde levar para a mãe e falar para ela que ia fazer, né, uso do ensinamento, né? Que maravilha. Falando da tua família de novo um pouquinho, o teu marido perdeu o emprego. Perdeu o emprego. Né? Depois de 20 e poucos anos. 26 anos. Aí ele foi pedir orientação pessoal na Seichonoye? Foi. E aí, o que E o japonês falou assim para ele, que bom que você perdeu o emprego. E ele falou, esse japonês é doido. Eu perco o emprego, tenho 3 filhos pequenos para criar e ele vem me dar os parabéns. E hoje, quando ele fala nisso, ele dá risada, porque foi a mesma coisa. O japonês era o Paulo Narimatsu também. Falou, se você não tivesse perdido o emprego, você não estava aqui. Agora a sua vida vai melhorar. E foi batata, a vida dele, ele ficou um tempo em casa, o preletor falou para ele, você tem trabalhado muito ultimamente, Deus vai te dar esse período de férias.
algo muito bom está à sua espera. E ele, depois disso, ele arrumou um outro trabalho, ele foi gerente de um grande laticínios, onde tem 5 filiais, ele foi gerente geral de todas as filiais, e graças a Deus só prosperou. E ele conseguiu levar o ensinamento da Seito Unida também para essa empresa, né? Onde mudou a visão dos empresários. Os empresários passaram a entender que é dando que se recebe. Quando eu compartilho com o meu funcionário, quando eu agradeço o meu funcionário, a minha empresa cresce. Começaram a dividir lucros, começaram a dar 14º salário, tudo por orientação dele. E o diretor, a princípio, falou, você não vai me levar para falência. Mas viu que depois de tanta, né, de tudo que ele fazia, tudo que o Moacir falava, eles faziam. E aí o Laticínios prosperou, hoje são 6 filiais no Brasil inteiro. Que bênção. Mas a gente, o primeiro impacto é ficar chateada com o ex-patrão, que mandou a gente embora. Trabalhei 20 e poucos anos, não me reconhece, né? Mas mal sabe nós que Deus está preparando uma outra opção melhor para a gente, né? Escrevendo certo por linha certa. Mas isso é algo fantástico que a Seito Unida nos ensina. Meu Deus do céu. Você citou o livro A Verdade da Vida, volume 4. Volume né? 4. E você já leu ele de cara assim? Ou, já li. Ixi, que negócio doido isso. Quando eu ganhei da minha mãe de presente, ela me fez fazer essa promessa. Eu li várias vezes. Várias vezes. O mesmo livro? O mesmo livro. Principalmente esse capítulo, onde Deus do amor transformando o destino das pessoas. Porque ali você aprende que Deus não castiga. Se você tem alguma atitude mental que não está te levando ao encontro à sua felicidade, você se transforma. Você pode mudar, né? Tinha um velho provérbio que falava, mude, os incomodados que se mudem. E a gente pensava que era mudar de lugar, né? Mudar de casa, mudar de vizinhança. Não, é que se mude a si próprio. Os incomodados mudem a si próprio. E aí a gente aprende como mudar a si próprio. Eu mudo a mim e o mundo se transforma. O livro é esse aqui? Esse aí. A Verdade, volume... Uma bênção. 4. Uma bênção que caiu nas minhas mãos e que eu agradeço até hoje. É meu livro de cabeceira. A gente não consegue imaginar, né, que nessas páginas está a salvação de uma pessoa, né, Deise? Tá. Não só de uma, mas de uma família inteira. Porque a gente conseguiu também levar para os meninos, né, para os nossos filhos, o ensinamento da Seito Unida. E apesar de não serem dirigentes da Seito Unida, mas eles todos são praticantes, né? Tenho 2 filhos que são médicos e os 2 relatam a mesma coisa. Vão para o trabalho ouvindo a Sutra Sagrada e lê a revelação divina da Grande Harmonia todos os dias antes de começar o trabalho. Que bênção. Bom, esse aqui é o volume 4. Então, para quem já é da Seito Unida, sabe que deve ter outros volumes, se esse aqui é o 4, né? E de fato tem, né? Claro. São 40 volumes que completam a coleção A Verdade da Vida. Para quem já é da Seito Unida, a grande maioria já tem a coleção completa dos 40 volumes. Se você ainda não tem a coleção, então é só entrar em contato aí com a livraria virtual da Seito Unida, através aí do seu telefone, do seu computador, e quem sabe em breve ter também, não só o volume 4, mas a coleção completa. Falando em filhos... E aí, se o senhor me permite, só uma colocação, o volume 8 dessa coleção tem um capítulo para aqueles que buscam emprego. E foi a tarefa que o preletor Paulo Narimatos deu para o Moacir. Esses 15 dias que ele ficou em casa, ele ficou lendo esse capítulo também. Olha só, né? Você tem 2 filhos médicos. Sim. Tá? E um deles, ele entrou na USP aos 17 anos, 18? 17 anos. 17 anos. E ele só prestou uma opção. Só uma opção. Não se inscreveu em todos os vestibulares. Não. A minha mãe deu para ele o livro dos jovens de presente. E ele leu o livro dos jovens, ainda quando estava no ensino médio. E aí, quando ele foi à época de prestar o vestibular, ele quis prestar na FUVEST. Ele falou, eu quero fazer a USP, é o meu sonho. E aí o pessoal falava, você é doido, você vai perder o ano, só um vestibular, faz em vários. Ele, não, o japonês da minha avó disse que eu consigo. E ele conseguiu. Na época que ele fez, tinha aquela colocação, né? Agora não tem mais, mas ele passou em 16º lugar. E ele se formou, graças a Deus. Hoje ele é mestre em cirurgia bucomaxilo e estomatologia e fez doutorado agora também em cirurgia bucomaxilo. Que bênção, né? Essa convicção em si mesmo, né? Na capacidade do Filho de Deus, né?
E ele é um que ele fala para a gente, não importa quanto eu tropeço, eu só vou cair para frente. Aprendeu bem direitinho a lição. Mas também é maravilhoso, né? E trabalhar ouvindo a Sutra Sagrada. É. E no consultório também, né? Lida com várias pessoas, tem que ter essa reflexão, né? Meditar antes de um para o outro, né? A gente procura passar isso para eles e, graças a Deus, eles estão caminhando bem na luz. A minha esposa, a pretora Viviane, ela tem, não são todos os dias, mas na maioria dos dias ela, não dirigindo de vez em quando também ela coloca, né, a Sutra Sagrada. Mas quando ela deita para dormir ali, ela bota a Sutra Sagrada para ouvir. O subconsciente vai gravando. E dorme com a Sutra ligada no celular. E faz um bem danado para a gente, isso, né, Deise? Sim, muito bem. Que bom. Mas a Deise faz o que hoje na Seitianoye? Qual que é a sua função hoje na Regional SP Pinheiros? Hoje na Regional SP Pinheiros sou CMS. Né? Para quem ainda não conhece, é a pessoa que fica encarregado do Departamento de Missão Sagrada das associações locais. Tá. Né? Dá esse amparo, né? Faz essa ponte entre a sede central e as associações locais e a regional. O que é Missão Sagrada, Deise? Missão Sagrada é uma contribuição voluntária que as pessoas fazem para que esse movimento possa chegar ao maior número possível de pessoas. Né? A gente faz essa contribuição com sentimento de gratidão. Existem 3 formas, né? A física, a monetária e a mental. A mental são todas as orações que a própria Seitianoye oferece em contribuição para aquele que está doando. Né? A Seitianoye dá e recebe, né? Ela recebe a doação da pessoa, mas ela também oferece a oração. Então, essa doação mental são orações, várias orações que são feitas todos os dias, tanto aqui no Brasil como no Japão, para as pessoas que são colaboradores, vamos chamar assim, da Seitianoye. É uma espécie de associado mesmo para que esse movimento possa expandir. E a contribuição física, que é o nosso trabalho voluntário, também de levar para as pessoas esse conhecimento dessa verdade e também um trabalho físico. Então, a Missão Sagrada é um órgão que proporciona para a gente uma retribuição. Não é um pagamento. E não é um dízimo também. Né? A gente ouve falar em outros segmentos religiosos, onde a pessoa tem o dízimo, que é 10% do seu ganho. Na Seitianoye, o dízimo da Seitianoye, ele chega a ser engraçado, né? Porque eu sempre falo isso. Hoje, R$20, ninguém ganha R$200 por mês, né? Então, é uma contribuição voluntária mesmo. E quanto maior o seu sentimento de gratidão, maior você faz a sua doação. Por quê? Porque você não está pensando em você. A gente falou dessa senhora que estava lá, né, que deu a revista para minha mãe. Quantas pessoas podem ser beneficiadas com associações locais montadas, com academias? Quantas pessoas podem ter seus lares beneficiados, modificados? E isso vem através de quanto mais portas você abrir. E a Seitianoye é uma instituição religiosa, então ela precisa dessa doação. A Missão Sagrada nos proporciona isso, essa oportunidade de retribuir a Deus o pouco que a gente recebe. E na sede central eu trabalho no Departamento da Cura Divina, que é a forma humana. Tá. Onde são feitas orações também para as pessoas que lá se dirigem. O que é a forma humana? Forma humana é uma oração também, que é feita na Torre de Luz todos os dias, 6 vezes ao dia, onde a pessoa tem um formulário que ela tem ali 15 desejos. E ela se dirige à sede central ou por e-mail ou por WhatsApp, ela pede a oração para aquele desejo e aí na Torre de Luz são feitas orações todos os dias. Né? São 6 orações de 1 hora cada oração. Então são 6 horas de orações por dia para que aquele desejo se concretize. E isso é o trabalho do Departamento da Cura Divina. Falando em missão sagrada e oração da cura divina, ou a gente conhece como forma humana também, Sim. Né? Eu ouço tantos relatos de pessoas que, através, ou sendo contribuinte da missão sagrada, né? Ou, como você disse mesmo, né? Ser um associado, entre aspas, né? Da Seitianoye, e pessoas também que fazem a solicitação dessa oração da cura divina, a gente fala forma humana, que resolveram tantos problemas. Sim. Que você fala, meu Deus do céu, como que pode, né? Sim. Mas pode, né? Pode. Eu tenho uma pessoa da minha família que, não, apesar de ser formado em Direito, não conseguia emprego, não conseguia UAB, não conseguia nada. E eu coloquei na minha contribuição da Missão Sagrada o nome dele para receber oração,
né? Foi um ato de amor, porque eu gosto dele como se fosse um filho meu. E ele depois brincou comigo, né? Falou, tia, eu esforcei tanto para passar, para fazer o OAB e não consegui. Olha, ele foi lá e sem estudar nada, passou, né? E aí, em pouquíssimo tempo, ele já conseguiu o OAB e já conseguiu o emprego também, né? Então, quando a gente fala em missão sagrada, é um negócio bem abrangente. É a força da oração que vem através da sua dedicação. Quando você se decide a doar alguma coisa, é um ato de retribuição. Puxa vida, eu tenho recebido tanta coisa, o que eu posso fazer pela humanidade? Né? Quando a gente entende que a vida do outro e a nossa vida é uma vida só, que Deus é Pai de todos e a vida dele é uma só com a gente, né? Não tem Deise e Enio, tem Deus aqui junto. Quando a gente entende isso, a gente elimina o apego. Exato. Quando elimina o apego, vem aquele desejo de retribuição. Quando eu retribuo, eu também recebo, porque é lei do universo, né? Dá e receberás, né? Então, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Maravilha, Deise. Nossa, encantado ouvir a senhora aí e o quanto a Seitianoye fez bem para a tua família, começando pela tua mãe, né? E a dedicação da senhora também foi o da tua mãe, né? Da tua família toda aí. Muito obrigado por ter vindo aqui no Jornada da Vida. Deus te abençoe, viu? Eu que agradeço. E a tentação de levar uma vida sossegada tem que ficar debaixo da cama. É verdade. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus os abençoe sempre. Só ia pedir um favor para vocês. Que tal compartilhar o programa de hoje para que seus amigos também possam ter conhecimento, né? De que é possível, sim, melhorarmos de vida através do ensinamento da Seitianoye. Então é só compartilhar, dar um clique aí no gostei aí. E também, não só isso, tem tantos programas da Seitianoye ali no YouTube, palestras fantásticas, para que você também possa se beneficiar do ensinamento da Seitianoye ainda mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Você sabia que a Seitianoye está retomando com força total todas as suas atividades presenciais? E você é nosso convidado para participar da Conferência da Luz 2022. Segredos para uma vida harmoniosa, saudável e próspera. Em todo o Brasil, em diversas localidades, preletores da Seitianoye realizarão palestras tratando sobre diversos temas da vida cotidiana e também teremos a oportunidade de participar da maravilhosa prática da meditação Shinsokan de oração mútua, momento em que podemos dedicar amor uns aos outros, orando uns pelos outros, fazendo concretizar a cura divina e trazendo a solução para diversos problemas da vida cotidiana. Participe deste evento, Conferência da Luz 2022, Segredos para uma vida harmoniosa, saudável e próspera. Como serão diversas localidades em todo o Brasil, certamente aí, bem pertinho de você, eis a oportunidade de entrar em contato com a filosofia que tem ajudado milhares de pessoas a despertarem para a sua natureza divina. Confira a data, endereço e contato para se planejar e confirmar a sua presença. Muito obrigado!